Olá, bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em dia de jogo mais importante do planeta. A 23ª edição do Mundial conhecerá a vencedora esta noite, em Nova Jersey, numa final quase perfeita. Campeão da Europa contra a vencedora da Copa América, campeão em título contra uma das principais potências do futebol moderno, Messi contra o país que o recebeu ainda adolescente. Será Messi no último grande jogo da carreira? Veremos. Eu sou o Pedro Brato e comigo tenho o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Pedro, Rui. Abraço a todos. E o Rui Malheiro. Viva Pedro, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com o jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar. Primeiro, deixem-me dizer-vos que quase daria para gravar um episódio de antevisão à primeira parte, depois voltarmos aqui para analisar a primeira parte ao intervalo e irmos assistir à segunda parte, tal a dimensão do espetáculo que se aguarda para o descanso, com enorme variedade de artistas e uma duração esperada de meia hora. Mas voltando ao futebol, Tomás, a chave desta final estará em saber se a Espanha conseguirá levar o jogo para o seu território e para uma zona mais de controlo e de superioridade tática, espacial, até técnica, e não cair no lado emotivo e emocional em que a Argentina é imbatível? Sim, sem dúvida. Resta saber se a Espanha conseguirá fazê-lo a longo prazo no jogo, ou seja, se conseguirá ter esse poder durante 90 minutos, porque em termos de abordagem inicial não há grandes questões. A Espanha vai entrar como entrou contra a França e respeitando o próprio ADN, mas é um jogo em que os argentinos seguramente vão proteger-se melhor do que a França. É uma equipa, aliás, não quer dizer que não tenha preocupações estéticas, mas é uma equipa que procura sentir os momentos do jogo e tapar os pontos fortes do adversário, e nesse sentido o corredor central estará bem preenchido. Se for preciso, o Scaloni repete o Simeone para acompanhar o Cucurella. Portanto, nesse sentido, a Argentina tentará proteger-se dos principais pontos fortes espanhóis e, sobretudo, não deixando o Rodri tão à vontade na zona central do terreno. E depois a Argentina não precisa de se superiorizar ao início. Aliás, pelo contrário, neste Mundial tem sido superior nas partes finais dos jogos, com reviravoltas, e é aí que, de algum modo, cresce no jogo, fisicamente, com as alterações, muitas vezes, mas também do ponto de vista tático e técnico. O jogo com a Inglaterra foi um grande exemplo, mas obviamente com a Inglaterra a ceder todo o campo para a Argentina crescer e acreditar que era possível dar a volta. Com a Espanha isso é mais difícil, é uma seleção que se defende com bola também, mas ainda assim com alguns temas que nós não vimos muito bem ao longo do torneio, porque ficou sempre a sensação de que a Espanha esteve confortável, nunca nenhum adversário levou o jogo para um território de grande desconforto e de grande adrenalina competitiva. A Espanha esteve sempre no modo racional, ou quase sempre, ao longo deste torneio, e isso deu sempre garantias. Agora, contra a Argentina, de facto, é muito difícil de prever em que zona emocional o jogo se vai disputar, porque é uma final do Mundial, não deixa de ser um jogo com características únicas para qualquer seleção, e com uma linha narrativa muito interessante, porque se a Espanha vence, parece indiscutível que é a melhor seleção do século XXI, europeus, mundiais, grandes jogadores formados, uma capacidade de recuperação do final da melhor geração que o país já teve, ali entre 2008 e 2012, também a nível de clubes. E se a Argentina vencer, faz a história acontecer, porque vence 2 mundiais consecutivos, não acontece desde 62, juntando também 2 Copa Américas consecutivas, e nesse sentido, com a despedida de Messi, provavelmente, mas à partida será o último jogo de Messi em mundiais contra o país que de alguma forma o quis ter também e onde cresceu, sendo até o representante da Catalunha. Portanto temos todos os ingredientes reunidos para uma final histórica, até porque se fosse um Espanha-Inglaterra ou um França-Argentina seria sempre o sabor da vingança, um jogo recente. Um Espanha-Argentina não acontece há décadas, portanto acaba por ser uma final mais interessante nesse sentido também. 60 anos. É o único precedente em mundiais, é mesmo em 66, na fase de grupos do Mundial de Inglaterra.
Rui, entrando aqui em decisões dos treinadores, Scaloni colocou Simeone na meia-final, depois De Paul acabou por entrar bem. Há 4 anos, há 3 anos e meio, no Qatar, Scaloni fez aquilo que os argentinos chamam, ou chamaram, a decisão mais importante da história do futebol da Argentina, quando lançou Di Maria para a final. Acreditas em alguma surpresa desse tipo do técnico argentino? Apostas no regresso de Scaloni ou prosseguirá a fórmula Simeone? Eu creio que aquilo que gera mais dúvidas, e aí não me parece que vá acontecer, que é o fator surpresa. O fator surpresa, do meu ponto de vista, passaria muito ou por Tiago Almada ser titular ou pela Argentina mudar do ponto de vista estrutural para defrontar a Espanha. E com isto, se calhar fixar uma linha de 3 atrás e colocar Simeone à direita e Nico Gonzalez à esquerda. Não parece que nenhuma dessas soluções vá acontecer. Acredito que vá replicar a titularidade do Scaloni, embora haja sempre De Paul, que é um jogador que faz parte do núcleo duro da seleção e que entrou bem diante da Inglaterra, mas aquilo que me parece é que para a Argentina será melhor que o De Paul comece no banco e depois possa vir a ter algum impacto como suplente utilizado. Creio é que quem pode cair do 11 é claramente Molina, porque não correspondeu minimamente no jogo diante da Inglaterra, nem com bola, nem sem bola, e possivelmente aí o seu substituto acabará por ser Montiel. Agora, o que também me parece é que o Montiel não teve uma importância com bola assim tão determinante para a reviravolta diante da Argentina. E creio que o jogo, e o Tomás esteve como sempre brilhante na antevisão, não vai fugir muito de um domínio da Espanha, claro, da primeira parte. Veremos se marca ou não, e isso será um fator determinante. Não creio que a Argentina vá ter o tal efeito Di Maria que teve na final de 2022. Não acredito que haja a capacidade para resolver uma primeira parte de forma antagónica àquilo que nós estamos a perspectivar, mesmo que possa aparecer um golo. Não creio que será pela capacidade individual de um jogador que esta seleção da Espanha acabará por ceder, não sendo Messi, obviamente. Aquilo que me parece é que o jogo tenderá a prolongar-se pela segunda parte, mesmo que a Espanha esteja em vantagem mínima no marcador, porque mesmo que o jogo não esteja a correr de feição para a Argentina, todos os exemplos anteriores é de uma Argentina a rir na cara do perigo, a jogar no limite quando está em desvantagem, e haverá sempre a expectativa de uma jogada do Messi ou de um lance de bola parada, também com o Messi como protagonista, em que possa o jogo ser relançado. Aquilo que me parece é que em condições normais a Espanha é favorita. Em condições do jogo cair no campo emocional, e essa será uma grande batalha da seleção da Espanha, que é não se deixar engolir pelo lado emocional do jogo. Se deixar engolir, eu creio que a Argentina poderá levar alguma vantagem e, sobretudo, depois pensar num jogo que pode ir, por exemplo, a prolongamento ou desempate por penaltis, o que seria absolutamente mágico, com 2 guarda-redes que, por norma, saem bem na defesa de grandes penalidades, embora o Emi acabe por ter um bocadinho mais de peso que o Unai Simón nesse tipo de decisão. Até basta recordar a final da Liga das Nações, porque foi a primeira vez que o Unai Simón numa competição, mesmo sendo terceira linha, mas que é internacional de seleções, não defendeu nenhuma grande penalidade. E a verdade é que as finais de mundiais nos últimos 20 anos estão recheadas de empates nos 90 minutos. Em 2006 foi penaltis, em 2010 prolongamento, 2014 prolongamento, 2022 penaltis e 2014 também prolongamento. A exceção foi mesmo 2018. Tomás, o perigo, ou um dos perigos para a Espanha, que tem sido uma equipa que, dominando, marca relativamente poucos golos e ganhou no limite a Portugal, ganhou no limite à Bélgica, contra a França nem expressou no marcador totalmente a sua superioridade. Um dos perigos para a Espanha é
sendo superior, chegar à parte final do jogo com uma vantagem relativamente magra e aí deixar a Argentina fazer aquele forcing final, ou esta equipa de De La Fuente tem uma capacidade de defesa com bola que tiraria Messi daquele assédio nas imediações da área que vimos que Messi fez contra a Inglaterra, contra o Egito? Sim, a sensação com que ficamos é que a Espanha, para poder vencer a final, vai ter de dar um golpe na primeira parte, ou até aos 60 minutos, ou seja, traduzir a eventual superioridade com bola numa vantagem que, de facto, faça a Argentina sofrer e, de preferência, ficando longe do resultado. Isto na perspectiva espanhola, mas a Argentina não é uma equipa que dê muitas oportunidades aos adversários. Também temos visto isso, portanto, não vai ser fácil para a Espanha criar essas condições. Vamos ver como é que aparece Lamine Yamal. Não deixa de ser aqui uma espécie de, não quero dizer herdeiro do Messi, mas um jogador com um talento brutal e que pode nos próximos anos ser a grande figura do futebol internacional. Aliás, já tem sido. E pode reforçar esse estatuto, que se vencer o torneio não deixa de ser uma espécie de Mbappé na Rússia, com menos impacto, mas ainda assim o jovem prodígio que consegue chegar-se à frente num campeonato do mundo e ajudar a sua seleção a vencer o troféu. Repito, com ainda assim uma diferença para o impacto de Mbappé em termos exibicionais naquele torneio na Rússia. Depois, a partir do banco, temos visto que os dois selecionadores guardam alguns trunfos, desde logo na Espanha. Eu acredito que o Pedri voltará a ficar no banco, não sei, mas tendo em conta a tendência demonstrada nos últimos 2 jogos, provavelmente isso vai acontecer. Mas Ferran Torres, Merino, são trunfos muito importantes para De La Fuente, e essa é outra particularidade desta final. São 2 selecionadores, mais do que 2 treinadores de clubes, são 2 selecionadores que até se conhecem de outros tempos, e que têm tentado promover uma cultura muito própria nas respectivas equipas, e isso pelo menos deixa uma aprendizagem ou uma nota interessante para o futuro. Depois temos visto ao longo deste Mundial, enfim, é sempre uma altura um bocado crítica para análises casuais, mas como se a Argentina fosse um estilo, a Espanha fosse outro estilo, o futebol sul-americano tivesse X características, o futebol africano X características, enfim, a história do futebol argentino é marcada pelo confronto entre o menotismo e o bilardismo, ou seja, um lado mais confiante e de tabelinha e de valorização da bola e do perfume de jogo, ao lado mais manhoso do bilardo. Isto é um debate com anos e anos e anos. Se nós formos à Espanha e ao século passado, vemos que a predominância de um jogo muito físico, muito direto, era a imagem de marca de Espanha. Aliás, a fúria espanhola vem precisamente daí. Depois houve transformação, portanto, culturalmente os países evoluem e no futebol então é de caras, portanto é preciso parar com estas caixinhas em que metemos as seleções e as equipas em geral. Portanto, podemos ter aqui uma final em que de repente a Argentina também vai ter os seus momentos de bola, a Espanha também vai ter os seus momentos de lado emocional, ou seja, de luta. Portanto, é essa a beleza desta final. Podemos ter de facto um jogo histórico e vai ser um jogo histórico independentemente do que venha a acontecer. Sobre esta questão que o Tomás falava e o Rui também mencionou, de serem 2 treinadores de federação, De La Fuente é um homem da estrutura, Scaloni acabou por chegar ao cargo quase por acaso depois do Mundial da Rússia e manteve-se com todo o mérito. Este Mundial viu a contratação de vários treinadores com grande currículo do jogo de clubes para seleções, Tuchel, Pochettino, Ancelotti, Nagelsmann, e acaba por ser Scaloni, que tem 0 jogos como treinador principal fora da Argentina, e De La Fuente, que nunca treinou acima da 3ª divisão espanhola, a chegarem à final. Rui, há também aqui uma mensagem de valorização de uma certa identidade e uma certa cultura de jogo de clubes, diferente de soluções tipo a da Inglaterra, que foi basicamente contratar o treinador mais reputado que estava disponível para disputar um torneio. Completamente, e cá está, acaba por se tornar no Mundial dos selecionadores e não dos treinadores de primeira linha, e vários são de primeira linha. Tu tocaste em 4 nomes que foram e são nomes que agradariam seguramente
a grande parte dos principais colossos da Premier League, por exemplo, mas também dos outros campeonatos de topo, e que estiveram neles, também é importante referir, que acabaram por não conseguir obter aquilo que pretendiam, mesmo que possamos depois aqui escalar quem é que esteve melhor entre os quatro, e até a mim parece-me que foi claramente o Pochettino que conseguiu imprimir as melhores ideias e aproximar-se mais daquilo que é o seu ideário, mas até podíamos ir até ao caso, por exemplo, da Áustria, que é o pensador do Gegenpressing, que acabou por não conseguir extrair praticamente nada da Áustria, e reparar que, ao contrário de Cabo Verde, que empatou com as duas seleções finalistas na fase quer de grupos, quer, no caso da Argentina, já na fase a eliminar, é uma diferença em relação à Áustria, porque a Áustria também defrontou as duas seleções e acabou por ser batida de forma inapelável pelas duas, e até diria que até chegar às meias finais, que provavelmente foram os jogos mais conseguidos das duas seleções, quer da Espanha, quer da Argentina, subtraindo também aqui o fator, o adversário mais fraco do grupo. Eu creio que o trabalho dos dois treinadores, e principalmente no caso do De La Fuente, porque é mais longo, permite-lhe ter um conhecimento tremendamente profundo de que é cada jogador. Ele até lançou, eu creio que foi também uma forma de dar um golpe, de nos dizer que não sabe ainda hoje qual é a posição do Oyarzabal, quando ele sabe perfeitamente qual é a posição do Oyarzabal. É o tal falso 9 que com a equipa com bola muitas vezes baixa para a zona intermediária para criar situações de superioridade, que a Espanha vai tentar replicar seguramente diante da Argentina, mas creio que a Argentina vai tapá-las de forma mais férrea do que qualquer outra seleção, e produz contramovimentos que são aproveitados pelo Dani Olmo. E cá está, o Luís de la Fuente conhece estes jogadores muito provavelmente desde os sub-14, sub-15, sub-16, e isso é muito importante na sua interpretação do jogo, do jogador, e sobretudo ter mantido a fidelidade a uma ideia de jogo que depois se transformou um bocadinho mais vertical em 2024, fruto de ter Lamine Yamal e Nico Williams, e provavelmente o Nico Williams no seu melhor momento da carreira. Esperemos que venha a reencontrar-se com esse patamar, mas que em 2026, não tendo Nico Williams, conseguiu encontrar uma solução que ainda tornou o jogo da seleção espanhola mais forte com bola. Do lado de Scaloni também há essa passagem pela base, que eu creio que foi importante, quer para ele, quer para o Aimar. Tem também, junto da equipa técnica, o Walter Samuel, que provavelmente ofereceu conteúdos do ponto de vista defensivo, até porque o Walter Samuel já trabalhou em equipas técnicas com as quais eu tive ligação, e percebi claramente que ele tinha esse peso, e podia ter essa importância em termos futuros, até porque já estou a falar há mais de uma década, e sobretudo também me parece algo muito importante, porque é uma pessoa que é muito pouco falada, que é o Matias Mana, mas que é um membro da equipa técnica e provavelmente o maior influenciador em termos de pensamento do Pablo Aimar, e acredito que até do próprio Scaloni. E creio que todos esses condimentos ajudam a perceber, para além de fatores da capacidade que a Espanha tem para gerir um jogo com bola, para adormecer a posse, e para defender com bola, que isso parece-me ser o fator mais importante, da mesma forma que a Argentina, não tendo mostrado, isto obviamente do meu ponto de vista, a qualidade de jogo que demonstrou em 2022, porque em 2022 houve um golpe de asa que foi muito importante, e creio que a derrota diante da Arábia Saudita serviu como alarme para a seleção argentina. A verdade é que vemos uma equipa que luta até ao último momento do jogo e é capaz de assinar reviravoltas épicas, e isto vem muito de um trabalho que é muito mais de seleção, e todos estes jogadores que eu falei, ex-jogadores,
que hoje estão na equipa técnica da seleção argentina, têm a experiência de grandes competições internacionais, quer de seleções, quer de clubes, e creio que isso é muito importante também para passar. Agora, o jogo, claro que vai ter especificidades que vão ser muito importantes. A forma como a Argentina vai pressionar, se vai arriscar uma pressão mais alta ou se vai estar num bloco mais médio, mas, por exemplo, sempre contrariando a entrada de bola no Rodri para não deixar o Rodri pensar, porque há vários fatores aqui que acabarão por ser determinantes e se quiseres é quase uma checklist de probabilidades que são mais fortes do meu ponto de vista para a Espanha num jogo que ditará quem será o campeão mundial. Tomás, será um jogo de sobrepovoação de meio campo, com os muitos médios que a Argentina coloca em jogo, mais Messi, e com o meio campo espanhol, mais Oyarzabal e o próprio Alex Baena. Sim, e há algumas dúvidas em relação à equipa argentina, também à equipa espanhola, em relação ao eventual regresso de Pedri, mas por rendimento, parece claro que o Fabiano justificou a aposta do De La Fuente. Do lado da Argentina, o meio-campo melhorou, na minha opinião, com a presença do Leandro Paredes, como médio de referência à frente da defesa, e além disso, tendo em conta que o Dani Olmo está a fazer um belíssimo torneio, já o destacámos, movimentos entre linhas, capacidade de se juntar ao lado direito, para se entender, quer com o Porro, quer com o Lamine Yamal, e portanto a presença do Paredes pode ser interessante nesse sentido para o Scaloni, além de ser um jogador bastante capacitado nos primeiros passos a nível de ligação por dentro, soltando também o Enzo e o McAllister. Mas para isso a Argentina terá de abdicar de um jogador com outras características no ataque, é que o Almada, por exemplo, perdeu algum espaço e com isso o Alvarez teve de ser uma espécie de extremo esquerdo. Claro, não é um extremo esquerdo colado à linha, mas é um jogador que parte da esquerda muitas vezes e defende o lado esquerdo também, para que o Messi possa estar mais livre. Depois há aqui alguns pormenores que seguramente vão ter impacto, lá está na gestão do banco, que os dois treinadores vão fazer, que argumentos exteriores quererão ter. Por exemplo, o Nico Williams talvez possa ser um trunfo, não de início, mas de médio prazo nesta final. E aí o Nico Williams é de facto um argumento que a Espanha não tem noutro jogador, é um extremo de 1 contra 1, um jogador de mudança de velocidade, porque muitas vezes tem faltado o aproveitamento do lado contrário, porque a Espanha atrai muito do lado do Lamine Yamal, do Pedro Porro, mas depois não consegue provocar desequilíbrios e aproveitar a vantagem no lado oposto, e aí o Nico Williams poderia ser fundamental. Lances de bola parada também, claro. Jogadores como o Romero, do lado da Espanha não há tantas opções, mas ainda assim é uma equipa que trabalha de forma interessante a bola parada e pode criar alguma vantagem nesse tipo de jogo, mas tendencialmente a Argentina estará por cima. E depois há aqui um lado simbólico que é muito difícil de captar e de antever, porque este estádio é onde Messi se retirou da seleção há 10 anos. Na altura foi depois de uma final da Copa América contra o Chile, tinha falhado nos penaltis mais uma vez, segunda final de Copa América perdida, portanto não deixa de ser um guião completamente improvável que Messi vá despedir-se eventualmente da seleção, pelo menos em torneios oficiais, talvez, não temos a certeza, no mesmo estádio onde se retirou da seleção agora com a possibilidade de ser campeão do mundo, e também com aquela fotografia de Lamine Yamal que torna esta final muito bonita e também improvável. Vi um dado sobre a probabilidade daquela fotografia, era qualquer coisa como 1 em 625 trilhões. Não sei se é bem assim, mas pelo menos para a narrativa Exatamente. fica assim. Tomás, para fecharmos aí, depois acabamos com o Rui também neste tema, Messi merece obviamente um capítulo à parte. O Mundial que fez, ou que está a fazer com 39 anos, roça o inacreditável. É possível Messi ir ainda mais longe nesta caminhada épica no último Mundial da carreira, quase com 40 anos? Acho que é possível e de facto é uma normalidade o que Lionel Messi está a fazer futbolisticamente, mas de facto se nós olharmos para a carreira de Messi, principalmente na seleção argentina, mas também a nível de Barça, olhando para aquelas eliminações duras em que Messi parecia paralisado, sem grande reação, no fundo deixava-se levar pela equipa, pelo estado de espírito depressivo que muitas vezes afetou aquele Barcelona, o mesmo acontecia na seleção argentina. E a certa altura, claro que Scaloni contribuiu muito para isso,
e os títulos recentes também, mas houve uma espécie de grito interno, o tal lado de Maradona que sempre toda a gente procurou em Messi, mas era pelo talento, não era pela alma. E Lionel Messi, nestes últimos anos de carreira, conseguiu igualá-lo, enfim, com todas as suas diferenças, mas em termos de liderança e capacidade de agregar uma equipa à volta dele, o Messi alcançou isso muito tarde. E, portanto, neste momento já não se trata apenas de ser um jogador que faz coisas especiais, também é um jogador que, nos momentos chave e de adversidade, encontra uma natureza interna muito própria e que agarra toda a gente, contagia toda a gente nesta seleção argentina. E acho que essa conjugação torna Messi imparável, ou tornou nestes últimos tempos. Portanto, se a Espanha não chegar à parte final do jogo com uma vantagem considerável e que lhe permita de alguma forma estar tranquila, sujeita-se a este lado quase, não sei descrever, mas quase sobrenatural de Messi, em que descobre forças que parecem não existir e que não batem certo para um jogador de 39 anos que já ganhou tudo. Portanto, nesse sentido, eu acho que a grande história de Messi na seleção argentina é a forma como sai das críticas de não ser um argentino, de não ser Maradona, para um jogador que, além de um monstro de talento, é também um monstro mental. E isso tem-se notado na forma como reage, como puxa, como grita, além de todo o futebol que expressa. Rui, Messi andou o Mundial todo a fugir à despedida e agora sai no jogo onde queria sair. Sim, deixa-me só reforçar muito rapidamente uma ideia de Tomás. Eu também creio que o Pedri não vai ser titular e obviamente que o centro da partida vai ser exatamente o corredor central, mas nada impede, até pelos exemplos recentes de ambas as seleções, que o jogo seja definido a partir dos corredores laterais. E juntando depois também o fator da bola parada e um fator mais forte da Argentina em momento ofensivo, claramente, e um fator que me parece também importante. O único golo que a Espanha sofre no Campeonato do Mundo é na sequência de um cruzamento, e a verdade é que, por exemplo, a França não foi uma equipa capaz de explorar o jogo exterior com finalização na área, e esse fator parece-me um fator importante a pensar na final. Em relação ao resto, eu acho que o Messi já fez o suficiente neste Campeonato do Mundo para ser o melhor jogador do torneio, independentemente do desfecho do jogo amanhã. Mas não me parece que Messi, no último jogo, e é expectável é que seja mesmo assim, o último jogo no Mundial, muito provavelmente o último jogo pela Argentina, não venha a ter protagonismo durante o jogo. Ele é claramente o eixo desta seleção argentina, é por ele, mas também por todo um povo, e um povo claramente apaixonado pelo futebol, e se quisermos até referir a Menotti, há obviamente a classe operária, os chicos do barrio que acabam por se transformar em superestrelas, e tudo corre atrás dele. E a verdade é que o Messi de 39 anos é uma continuação do Messi de 35, mas está com uma capacidade definidora a nível da seleção que lhe faltou, e já tínhamos tocado nesse assunto, aos 31 anos, aos 27, aos 23 e aos 19. Está claramente, e isso é estranho, quando falamos de um jogador de 39 anos com todo o seu histórico, concentrado neste momento, e quando se fala que ele em dezembro fez um treino específico na Argentina, obviamente que não foi a pensar na MLS, foi claramente em chegar a este campeonato do mundo para o vermos da forma como estamos a ver. E há uma coisa curiosa e que muitas vezes se cai no engodo, que é definir a Messi como um jogador frágil fisicamente. O jogo diante da Inglaterra, e aliás todo o campeonato do mundo, comprova exatamente o contrário. Ele não é minimamente frágil fisicamente. Ele consegue até superar situações de choque, e o lance diante da Inglaterra que aconteceu na primeira parte ainda do jogo, mostra o quão sobrenatural o Messi consegue ser, porque obviamente iremos relembrá-lo sempre por uma qualidade técnica absolutamente invulgar, é um extraterrestre, e não há outra forma de o definir, da sua qualidade de drible, da sua qualidade de definição através do passe e do remate, da sua capacidade de decisão, da sua capacidade também de inteligir o jogo,
E a verdade é que se a Espanha não construir um resultado suficientemente confortável diante desta Argentina, nós vamos estar sempre à espera, até ao minuto 90 mais qualquer coisa, da jogada celestial que combina exatamente com o talento absolutamente indescritível do Leo Messi. Foi então a nossa antevisão da final do Mundial. Será a quarta para a Argentina ou a segunda para a Espanha? O que é certo é que nós estaremos aqui amanhã, segunda-feira, para um último episódio sobre o Mundial 2026, para o balanço da final e também de todo o campeonato do mundo. A sonoplastia deste episódio foi do Gustavo Carvalho. Tomás, Rui, obrigado e até amanhã. Obrigado. Até amanhã, grande abraço a todos. Este verão, tenha sempre à mão o aliado para um verão em grande, com o guia Super Praias Expresso. Descubra as melhores praias de Portugal, com recomendações do Boa Cama, Boa Mesa, para os melhores sítios onde dormir e comer nas proximidades. Super Praias Expresso, grátis com um jornal, já nas bancas, com o apoio Alentejo Caiado de Fresco. Expresso, liberdade para pensar.